Seja bem-vindo a mais um programa Amor Sem Limites. Nós vamos estar falando sobre o problema de hipertensão com o Dr. Manuel Andrade. O Dr. Manuel Andrade é um cardiologista renomado aqui de Curitiba, médico do ICS, também do Hospital Nossa Senhora do Pilar e de outros hospitais aí que ele trabalha. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para não mudar de canal. Fica comigo, porque o programa Amor Sem Limites de hoje vai dar muitas dicas de saúde. Eu vou deixar aqui o número do meu celular. Só peço a gentileza que não ligue. Manda mensagem. 9192-3023. 9192-3023. Manda mensagem para o Dr. Manuel Andrade e faça suas perguntas, porque o programa hoje é sobre hipertensão. Então nós vamos querer saber tudo do Dr. Manuel, nesse bate-papo de meia hora no programa Amor Sem Limites. Bom dia, Dr. Manuel, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Agradeço o convite por estar aqui presente para falar sobre um tema tão importante, tão prevalente. Prevalente significa que é muito comum na população. Certo. E que nos leva, vamos dizer assim, à morte precoce com grande frequência. Algumas doenças estão correlacionadas com o fato da pessoa ter a pressão arterial mais alta, e isto nos leva, vamos dizer assim, a sérias doenças que nos invalidam ou nos matam com precocidade. Certo. E como então, é um que a gente pode importante. denominar essa questão, hipertensão? Nós temos o que nós chamamos de diretrizes pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Certo. E uma experiência acumulada ao longo de muitos anos já de vivência com a pressão arterial. A princípio, uma pressão superior a 14/9 centímetros de mercúrio ou 140/90 milímetros de mercúrio é um diagnóstico de hipertensão arterial. Tá? 14/9 já é um diagnóstico, doutor? Acima desses valores já é um diagnóstico de hipertensão arterial. Então, é crendice ou dizem que depois de uma certa idade pode ter um pouquinho mais alta? Não, isso não é uma verdade. Não é verdade. A partir do momento que a pessoa esteja com valores superiores a esse, há um incremento de dano no organismo já muito bem estabelecido ao longo de todos esses anos de experiência. Tá. Então nós já temos uma experiência que vem especialmente do final dos anos 40. Certo. Então nós já temos aí 70 anos ou mais de experiência com pressão arterial, com danos no organismo, em alguns órgãos em especial, especialmente o cérebro, os rins e o coração. Tá? Mas também a circulação como um todo sofre as consequências e nós vamos, se estivermos com a pressão alta, morrer mais cedo e padecer de doenças que às vezes nos deixam inválidos. Tá. E pressão arterial é uma doença de idoso? É considerada uma doença, é isso? É doença de idoso ou tem no jovem também? Também tem no jovem. Com que idade a gente pode hoje achar jovens com pressão arterial? Eu já soube de crianças com 4 anos. 4 anos, doutor? Mas nós também podemos ter isso, hipertensão essencial. Aquela Certo. hipertensão que nós não achamos uma explicação. Certo. Mas nós podemos ter, obviamente, até menos de 4 anos. Nós temos doenças em que a pressão pode subir. Por exemplo, uma glomerulonefrite aguda numa criança. O que é isso, doutor? Pelo amor de Deus. A glomerulonefrite aguda. Explica para nós o que é isso. Todo mundo já ouviu falar de reumatismo do sangue. Certo. Moléstia reumática é o nome que nós médicos damos para essa doença. Tá. E essa doença pode, vamos dizer assim, também, a mesma bactéria, fazer um acometimento dos rins. E, em consequência deste acometimento dos rins, aumentar a pressão arterial. E pode, o primeiro indício da doença, ser a pressão elevada. Então o senhor está dizendo que existem algumas doenças que podem elevar a pressão, é isso? Com certeza. Tá. Toda vez que nós, médicos, nos deparamos com uma pessoa com valores altos de pressão, nós devemos procurar pela história e pelo exame físico alguma doença que possa estar fazendo essa pressão subir. Tá. Nós temos um limite já bem estabelecido na medicina. Nós temos, por exemplo, um estudo que foi feito com expectativa de vida de uma população conforme o valor da pressão. Certo. E foi verificado que a pressão, a partir de um certo nível, vai incrementando um risco. Independente, vamos dizer assim, desse nível ainda ser considerado dentro de uma faixa normal ou uma faixa limítrofe, ou seja, abaixo dos 14/9. Então, uma pessoa de 35 anos, um estudo, por exemplo, a título assim de informação, uma pessoa com 35 anos, empresa de seguro de vida patrocinou esse estudo. Certo. Qual que era a expectativa de vida desse cidadão, sexo masculino, ao longo, vamos dizer assim, da sua existência, conforme a pressão que ele tinha aos 35 anos? 12/8, 120/80, expectativa X, mercado americano, ambiente americano.
13 por 9, x menos 3. Ou seja, 3 anos mais cedo a seguradora pagando o seguro. 3 anos menos de vida para aquele grupo. É mesmo? É mesmo. 13 por 9, abaixo dos valores considerados de valores de hipertensão. Que hoje é 14 por 9. Que hoje é 14 por 9. Certo. Então nós temos o que nós chamamos de um contínuo, ou seja, existe um aumento progressivo do risco, mas a partir dos 14 por 9, esse valor compensa algum tratamento, eventualmente até envolvendo medicamento. Certo. Tá? Nessa fase próxima dos 14 por 9. Mas nós temos um incremento de risco. E para uma pessoa que tinha naquele estudo em torno de 15 por 9, próximo disso, 15, 16 por 9, havia uma expectativa de vida de 15 anos a menos. Então, para um americano que tinha na época uma expectativa de 74 anos de vida, significava uma média de viver 59 anos. Meu Deus. Algumas dessas há quantos pessoas... anos foi feita essa pesquisa, doutor? Isso já é um estudo antigo, mas ele continua tendo valor porque, afinal, é da espécie humana, é da nossa natureza esse tipo de tendência. Olha só. Tá? Então, e não tem erro, porque é um estudo, vamos dizer assim, que você não tem como ter erro nesse tipo de investigação. Então, isso dá uma ideia da importância da pressão arterial. De cuidar. De cuidar. Doutor Manuel Andrade, tem algumas mensagens aqui. E, primeiro, todo mundo já mandou umas 10 mensagens perguntando como é que se mede a pressão? E Bom, quando se mede? Quantas vezes por dia, por mês, por semana? As medidas feitas em consultório deveriam ser rotina. Certo. Todo médico deveria medir a toda consulta a pressão. Pelo menos, vamos assim, medindo no braço direito e no braço esquerdo, numa primeira consulta, sentado e de pé. Numa consulta futura, o médico pode até medir num membro somente. Certo. Certo? Mas numa primeira consulta, o ideal é que ele faça esse tipo de medida de uma forma rotineira, até para que ele se doutrine a fazer isto como uma maneira de atuar e de agir em cima do paciente. Às vezes, nessa primeira medida de pressão, ele já pode identificar uma causa para a hipertensão. Ele pode identificar uma coarctação de aorta, que é uma doença que aumenta a pressão. Certo. E se ele não fizer isso de uma forma rotineira, ele pode deixar passar desapercebido uma doença que tem tratamento e pode controlar e curar a pressão. Então, esta é uma prática que deveria ser rotineira. E eu devo admitir que não é assim no dia a dia. Eu já encontrei paciente adulto com coarctação de aorta, com mais de 30 anos, sem o diagnóstico. A pressão. Provavelmente esse paciente foi medido a pressão ao longo da vida dele muitas vezes. Mas não tinha pressão. Mas não tinha elevada. o diagnóstico, não tinha, mas a medida foi restrita ao braço e não foi medida a pressão na perna. Entendeu? Entendi. E deixou de ser feito um diagnóstico que podia ter significado a cura da pressão para ele se fosse feito o diagnóstico quando ele era bem mais jovem. Talvez agora, com tantos anos de hipertensão, este indivíduo, essa pessoa, esse paciente, já não consiga a cura da hipertensão. Então é fundamental que numa primeira consulta o médico tenha este capricho. Na verdade não é nem um capricho, é uma recomendação da cardiologia. Doutor, tem pergunta aqui, da Neuza lá de Paranaguá, está perguntando quais são os alimentos que podem elevar o nível da pressão? Olha, os alimentos industrializados nós temos que ser muito cuidadosos. Eles costumam ter um alto teor de sódio. Nós ingerimos muito mais sódio do que nós deveríamos. Certo. A Sociedade de Cardiologia tem, pelas avaliações, que nós deveríamos ingerir em torno de 4 a 5 gramas de cloreto de sódio por dia. E nós ingerimos 3 vezes, em média, ou mais, este padrão. Então, nós estamos ingerindo muito mais sódio do que deveríamos. E se nós vamos para produtos industrializados, nós corremos mais risco ainda. Então, uma dieta, vamos dizer assim, mais saudável seria alimentos naturais, tipo verduras, legumes, cereais, e preparados em casa, com um pouco de sal, que a gente pode mensurar e medir, e outras palavras. Falando sal. Tem um sal, por exemplo, sal marinho, é melhor, é pior, é igual ao sal refinado? Como é que é? Não. Sal é sal. Não dá para dizer sal, é cloreto de sódio a princípio e nós devemos ser cautelosos na quantidade. Diz que tem 3 pó que mata, né? Que é o sal, o açúcar e a farinha. Olha, deve ser verdade. É verdade.
E tem um outro que mata também, que nós não vamos falar. Mas isso aí nós não podemos nem falar desse. Isso aí é droga, né? Então, doutor, olha, dentro desse segmento que o senhor está falando aí, também eu acredito que as bebidas alcoólicas também podem elevar o nível. Com certeza. Bebida alcoólica. Tanto que a recomendação, quando você vai medir uma pressão arterial, para seguir um padrão, nós estamos com a pessoa sentada, com as palmas da mão para frente, o braço descoberto, o aparelho colocado na posição que fica uns 2 centímetros acima da prega do cotovelo, sem fazer exercício por 1 hora antes, sem bebida alcoólica, e para que a pessoa tenha, inclusive, a bexiga vazia, que ela não esteja com a bexiga cheia, para que a gente possa fazer uma medida numa posição que sirva de padrão para todos. Porque em cima desses números aqui nós vamos fazer os cálculos estatísticos, até onde que a pressão causa o mal. Pessoa sentada. Mas se ela estiver deitada? Nós devemos medir a pressão deitada numa consulta, mas para padrão nosso de segmento de população, nós medimos sentado porque não é nem conveniente. Você vai num local, num shopping, vai medir uma pressão, pedem para você deitar. Não tem jeito. É constrangedor. Então nós temos um padrão. E o padrão que nós utilizamos é esse. E na consulta médica, aí sim o médico deve fazer essas medidas. Deitado, em pé, preferentemente medindo em 2 braços e numa das pernas, pelo menos, para que a gente tenha uma medida da pressão e a gente tenha um parâmetro confiável de quanto está essa pressão. O senhor está falando uma coisa aí, olha, eu já tenho um certo tempo de medindo pressão quase que diariamente, que eu faço esse acompanhamento, em virtude de eu ter tido problema cardíaco no passado. Nunca me mediram a pressão na perna, doutor? Por quê? Não é hábito? Como eu lhe falei, numa primeira consulta deveria ser um hábito. Nós temos, inclusive, para diagnóstico de problema vascular, problema circulatório, de entupimento de circulação na perna... Para o telespectador, mede na canela. Mede na canela. Na canela. Na canela. Nós podemos palpar o pulso. Você que está nos assistindo, cobra do seu médico. Falou, mas o senhor nunca mediu a pressão na minha perna? Cobra, porque é importante. Isso pode salvar a tua vida numa trombose, sei lá. Sim, pode ter um problema de entupimento da circulação na perna, uma oclusão arterial. Os hipertensos são mais propensos a esse tipo de doença, inclusive. Pode ter um coágulo, é isso? Não digo tanto um coágulo, porque o coágulo normalmente é uma manifestação abrupta. Certo. Então dá um indício, vamos dizer assim, com dor, vamos dizer assim, que o paciente procura o médico pela dor, não é nem tanto pela falta de circulação, que pode ser uma falta de circulação sem sintoma nenhum, porque para baixo do joelho nós temos uma circulação trifurcada, então são 3 vasos. Se tiver um com entupimento, os outros 2 suprem o fluxo de sangue de uma forma eficiente. Certo? Mas para o médico é muito importante medir a pressão, primeiro porque ele pode detectar se tem algum desses 3 entupidos, especialmente 2 que chegam até o pé, e pode, vamos dizer assim, até fazer uma projeção. Se tem um entupimento nesse local, por que motivo não poderia ter em outra parte do corpo tão importante ou mais importante? Isso vale para uma coronária, isso vale para uma carótida, uma coronária que vai mandar sangue para o coração, uma carótida que vai mandar sangue para o cérebro. Então, são órgãos muito importantes para a nossa existência e a nossa vitalidade. Voltando, doutor, na pergunta que eu fiz no começo desse bloco, quantas vezes por semana, ou por mês, ou por ano se deve acompanhar a pressão? Depende de quanto está a pressão. Tá. Então, se uma pessoa vai numa consulta médica de rotina, que hoje em dia é muito comum, e está 12/8, a pressão é considerada um nível ótimo. Certo. Tá? Está abaixo disso. Ele não precisa medir essa pressão toda hora. Certo. Se ele não toma remédio, não é hipertenso, ele fazendo uma medida, se não tem outros problemas de saúde, lógico, claro, pode ser um diabético e precisar medir com mais frequência, mas não sei que não tenha outro problema de saúde. Se ele medir uma vez por ano, está bastante bom. Uma vez por ano? Sim, está bastante bom. Não precisa ficar uma paranoia. Certo. Se esse paciente tem um nível de pressão arterial que nós chamamos um nível limítrofe, tá? Nós temos uma necessidade de medir a cada 6 meses. Se nós temos hipertensão, depende da associação de doenças. Pode ser a cada 2 meses, a cada mês, depende se a pressão já está controlada ou não. Então, determina sempre na primeira medida, então? A primeira consulta é fundamental. É fundamental. Doutor Manuel, nós falamos em pressão alta, mas quando a pessoa tem pressão baixa, o que fazer? Muito baixa. A pressão baixa ela pode ser sinônimo de alguma doença, mas isso é uma exceção. Então, normalmente a pessoa tem uma variação, as pessoas têm uma variação de pressão arterial,
Existe uma faixa de pressão normal. Algumas pessoas convivem muito bem com 8,5 por 5, 5 e pouco. Mas isso não dá sono, doutor? Pode, é um inconveniente. Mas na maioria das vezes não compensa você fazer qualquer tratamento para isso. Tá. Isso acrescenta, depois de uma certa faixa de idade, a possibilidade até dela virar hipertensa. Tá. Então, na grande maioria das vezes, é melhor conviver com essa pressão mais baixa, mesmo com algum desconforto, porque a expectativa de vida vai ser mais longa. Doutor, estão me perguntando aqui, através das mensagens, pessoas que têm hipertensão, podem fazer esporte? Pode e devem. Pode e deve. Pode e deve. Nós temos um limite de segurança para isso. Certo. Se uma pessoa está com uma pressão superior a 160 por 105, é melhor que ela tenha uma pressão mais baixa, que ela controle melhor a pressão antes de fazer alguma atividade. Especialmente se for uma atividade que envolva esforço que nós chamamos sem grande movimento articular. Nós chamamos de esforço isométrico. Isso controla pelo remédio, por medicamento. Com medicamento. Então é melhor que a pessoa esteja com a pressão mais baixa para depois começar um plano de atividade física. Mas a atividade física é fundamental no tratamento da pressão. É uma medida, vamos dizer assim, que não envolve o medicamento, mas que é útil para baixar a pressão arterial. E doutor, hipertensão tem cura? Para algumas doenças, sim. Tem. Por isso que eu comentei aquele aspecto inicial ali quando nós conversamos. Algumas doenças a gente pode identificar pelo exame físico, mas eu devo confessar que é uma exceção. Talvez não chegue a 10%. A gente acredita que em 5 a 10% das pressões altas tem uma doença tratável. Isso a morte súbita no futebol ou no esporte, não tem alguma coisa a ver com pressão ou é problemas de cardiologia que teria que ser um outro programa para nós explicar isso aí? Tem porque o fato da pessoa ter pressão alta aumenta o risco dela ter algumas doenças que nós chamamos de cardiovasculares. Certo. Isso inclui a doença de coronária. Tá. Quem tem pressão alta tem maior chance na vida de precisar ponte safena, de precisar fazer uma angioplastia. De ter um infarto. De ter um infarto. Obesidade, nem pensar, então. Obesidade alta também é, com certeza, um fator de risco. Se a pessoa tem obesidade, a chance dela ser hipertensa é maior. Doutor, por que no calor? Está cheio de perguntas aqui, o senhor nem imagina quantas perguntas que me mandaram aqui. Por que no calor a gente tem pressão mais alta ou a gente se sente mais cansado, fadiga? Por quê? Não quer dizer que a pessoa tenha pressão mais alta. Não. Talvez ela tenha mais desconforto, mas não necessariamente pressão mais alta. Até existe uma tendência mesmo que a pressão fique um pouco mais baixa, a pessoa fique com uma certa, vamos dizer assim, lombeira. Lombeira. Às vezes até, depois de uma refeição, de um almoço, com vontade de tirar um cochilo, o que é saudável. É saudável, doutor? Com certeza é saudável. Siesta que fala? Siesta, né? Siesta? Você vai nas cidades do interior, fecha tudo 11h30, almoça, volta 2 horas, todo mundo. Vou voltar para o interior. Vai voltar para o interior. Esse é o Dr. Manuel Andrade, está nos brindando com muito conhecimento o assunto sobre hipertensão. Infelizmente, nosso tempo está terminando. Eu quero agradecer a sua presença no programa Amor Sem Limites. E também quero, antes de fechar esse programa, fazer uma pergunta, que é crucial. Está aqui. Se o senhor fosse dar algum conselho aos espectadores, qual seria o conselho de hoje, doutor? Sobre pressão, sobre hipertensão, sobre saúde. Primeira coisa, nós temos que mudar os nossos hábitos. Certo. Temos que mudar os nossos filhos. Então, desde pequeno, ensinar os nossos filhos a uma prática corriqueira de atividade física. Procurar fazer uma alimentação saudável, que envolva verduras, legumes, frutas, desde pequeno. Que a gente participe dessas atividades físicas com nossos filhos, para que eles tenham isso como um hábito de vida. Certo. Porque eles vão passar também para os filhos deles esse costume, esse hábito. E isto vai acabar sendo uma coisa que vai diminuir o número de hipertensos daqui a alguns anos. Então nós temos que começar desde cedo. É a minha sugestão. Fique com Deus e até o próximo programa Amor Sem Limites.